Olá, seja bem-vindo à nossa última aula referente ao capítulo 1, Gerenciamento de Serviços como uma Prática. Eu espero que o conteúdo esteja se tornando mais claro para você, mas lembrando que, caso ainda você tenha dúvidas sobre qualquer um dos aspectos aqui apresentados, publique lá no fórum, participe, questione mesmo, tá? Só assim que você vai ter sucesso no seu exame IT Foundation que você vai prestar. E eu quero muito que você passe, beleza? Vamos lá. Aí está o conteúdo da aula. Daremos uma pincelada sobre o que vem a ser funções, porque iremos estudar bastante funções no estágio de operação de serviço. Então, mas aqui a gente já vai entender o que vem a ser funções. Falaremos sobre ativos, recursos e capacidades, que são muito importantes. Todos os processos precisam de recursos apropriados, precisam de capacidades para serem implementados com sucesso, e entenderemos também o que vem a ser ativos. E por último, veremos a automação dos serviços. Veremos que a automação ela pode ser bastante benéfica na entrega de serviços e na melhoria do desempenho dos próprios processos. Então temos muito que estudar. Vamos lá. Vamos comentar sobre recursos e capacidades, começando por capacidades, tá? Aí você vê essa figura importantíssima para o exame IT Foundation. Então vamos discutir o que seria capacidades. Capacidades são ativos, tá? A gente vai entender legal o que vem a ser ativos daqui a pouquinho, mas já de antemão a gente vai entender o seguinte: capacidades são ativos. E o que esses ativos irão representar? A habilidade da organização de atingir, de fazer alguma coisa para atingir valor. Então aí inclui o que? A habilidade de coordenar recursos, de controlar os recursos, de implantar os recursos na forma de quê? De serviço. Então é por isso que você encontra aí exemplos de capacidades. Tem capacidade de gerenciamento, capacidade de organização, capacidade dos próprios processos. Então aqui você encontra o que? São os ativos que representam realmente a habilidade da organização. Quando a gente for pensar em capacidade, você vai pensar em habilidade. Tá? E você vê também pessoas. Na verdade, você vê pessoas em ambos, tanto nas capacidades quanto nos recursos. Sendo que na capacidade, pessoas está relacionada ao quê? Ao relacionamento entre as pessoas, a experiência de cada uma das pessoas, as habilidades das pessoas, né? Então, espero que tenha ficado claro a respeito das capacidades. Capacidade é um ativo é um ativo, né, que representa a habilidade da organização em fazer alguma coisa que atinja valor, que obtenha valor. Por outro lado, os recursos, esses são o quê? Esses são entradas diretas para a produção dos serviços, né? Então, quais são os tipos de entrada, os recursos diretos para a produção de serviços? Capital financeiro, dinheiro, né? A infraestrutura, aplicações que são entradas diretas para a produção dos serviços, né? Aí você vê pessoas também, além da informação, você vê pessoas. Aí pessoas é diferente das capacidades. Pessoas aqui é vista como número, a quantidade em número de pessoas, de empregados, tá? Então, os recursos, eles também são considerados como ativos da organização, né? Recursos, ambos, então, recursos e capacidades, são ativos, né? A diferença é que, enquanto as capacidades representam ativos que representam a habilidade da organização em fazer alguma coisa que atinja valor, os recursos são entradas diretas para a produção dos serviços. O que significará as entradas diretas para a produção, para que haja a produção dos serviços. Beleza? Ainda sobre essas questões de recursos e capacidades, existe ainda um tópico muito importante. Nenhum dos dois consegue produzir valor sozinhos.
Isso é um tópico muito importante, tá? As capacidades, por exemplo, vou começar com elas. As capacidades, elas não produzem valor sozinho, porque elas precisam de recursos suficientes. Elas precisam de recursos apropriados, né? Da mesma maneira, recursos suficientes não oferecem valor, sem que haja o quê? A capacidade apropriada para fazer uso deles para entregar valor. Então isso é muito importante. Há necessidade de quê? Da combinação de ambos, para que os processos, né, sejam executados para entregar um gerenciamento de serviço de sucesso. Então isso não poderá ser mais esquecido. Um não existe, um não entrega valor se não tiver o outro. Tá? Então é a combinação dos dois que vai fazer que vai permitir que um processo seja executado e o gerenciamento de serviço seja um sucesso. Bom, chegamos aos ativos. Vamos entender como que a ITIL classifica ativos. Anteriormente nós vimos sobre os recursos e capacidades. Pois bem, os recursos e capacidades são classificados como ativos de uma organização. Todas as interações entre provedor de serviço e cliente é baseado na utilização de ativos, que poderão ser do provedor de serviço, quanto poderão ser dos clientes. Tá? A ITIL classifica, dá definições para dois tipos de ativos. Ativo, a gente sabe que é qualquer recurso ou capacidade. Beleza. Agora existe o ativo de cliente, que é qualquer recurso ou capacidade que é usado por ele para atingir os resultados de negócio, quanto ativo de serviço, que é qualquer recurso também ou qualquer capacidade usado pelo provedor de serviço para entregar serviços aos clientes. Então é basicamente isso. A gente percebe aí na imagem que existe o provedor de serviços EZW que oferece serviços à empresa ABBT, que é uma empresa que desenvolve aplicações de e-commerce. Então o que acontece? Sob a perspectiva do provedor de serviços, que no caso é o ZZW, os ativos do cliente podem ser considerados, os ativos do cliente podem ser considerados como ativos de serviço pelos clientes. Então o ativo do cliente nesse caso aqui seria a aplicação de e-commerce, sob o ponto de vista do provedor de serviço. Mas para o cliente, ele é um ativo de serviço, né? Que nós vimos que ativo de serviço é o quê? Qualquer capacidade usada por um provedor de serviço para entregar serviços ao cliente. Nesse caso, a empresa BBT deixa de ser um cliente, nesse caso aqui nessa portagem agora para a esquerda, e vira um provedor de serviços para o Tomás, que é um usuário da aplicação de e-commerce. Né? Ele é um cliente da BBT. Então a BBT está oferecendo serviços de aplicação de e-commerce. Tá? Então, nesse caso, os ativos do cliente, vistas pelo ZZW, né? Os ativos do cliente, vista por ele, podem ser considerados como ativos de serviço pelo cliente. O ZZW olha a aplicação como um ativo de cliente. Beleza. Mas a empresa BBT, que é a que desenvolve aplicações, ela vê essa aplicação como um ativo de serviço, já que oferece serviço, já que ela torna-se então um provedor de serviço para entregar serviços ao cliente, que é o Tomás aqui à esquerda. Beleza? Então é basicamente isso que nós temos que entender sobre ativos. Ativo é qualquer recurso ou capacidade e poderá ser ativo de serviço ou ativo de cliente. Vamos fazer uma introdução sobre o que vem a ser funções para a ITIL. Nós exploraremos esse assunto bastante no estágio de operação de serviço. Aqui a gente vai dar mais uma pincelada para já começar a entender um pouco isso sobre o que vem a ser funções. A ITIL define função como sendo um grupo ou time de pessoas, além de outros recursos e ferramentas. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso quando a gente falar sobre a automação de serviços, já, que são usadas para executar um processo ou atividade de um processo. Quando falamos de grupo, a gente está falando de um grupo de pessoas que estão realizando atividades similares, mas que não são vistas como estruturas formais. Um time já é uma estrutura mais formal. Um time, por exemplo, de projeto, um time de desenvolvimento de aplicações. Um grupo já é não é vista como uma estrutura formal. São simplesmente pessoas que são reunidas para executar atividades semelhantes.
Em organizações muito grandes, as funções são geralmente particionadas, né, e executadas por indivíduos, grupos ou times com habilidades específicas apropriadas às tarefas. A ITIL define, né, na sua biblioteca, essas funções que você está vendo: central de serviços, gerenciamento técnico, gerenciamento de aplicações e gerenciamento de operações de TI. A central de serviços, nós estudaremos sobre ela, é um ponto único de contato para os usuários ir de encontro ao provedor de serviço de TI. O gerenciamento técnico, por outro lado, é o gerenciamento e a expertise da infraestrutura tecnológica. Já o gerenciamento de aplicação refere-se à expertise e o gerenciamento de aplicações. E o gerenciamento das operações de TI é o gerenciamento do dia a dia da infraestrutura, das aplicações. E isso inclui o gerenciamento de facilidades, o controle das operações. Então, por enquanto, a gente vai simplesmente entender basicamente isso. Nós iremos, repito, estudar isso, tópico sobre funções, quando nós estivermos estudando o estágio operação de serviços. Mas por enquanto você já pode ter uma noção do que vem a ser funções. Só para incrementar o assunto, em organizações maiores nós já vimos como é que funciona. Já em organizações menores, como poderão haver grupos ou times com menos especialistas, um time poderá executar diversas funções. A IT não determina uma regra de como tem que ser, né? Então, vai variar de acordo com o tamanho e o porte da organização. Mas é necessário que, só uma coisa que é necessária de fato, dentro das funções tem que ser alocado papéis apropriados aos indivíduos, né? Os indivíduos precisam ter a expertise necessária para estar alocados dentro de um papel. E que a estrutura dos times, dos grupos ou das funções sejam gerenciados de maneira apropriada para atender aos requisitos do gerenciamento de serviço. Bom, o último tópico que veremos é em relação à automação de serviços. A automação ela pode trazer muitos benefícios na entrega de serviços, né, e na melhoria também do desempenho dos processos e dos ativos de serviço. A tecnologia, né, está havendo, né, um acréscimo na capacidade das tecnologias. As tecnologias estão sempre crescendo, sempre trazendo coisas novas, né? Foi citado, por exemplo, na apostila a questão da inteligência artificial, né, o aprendizado de máquina, enfim, isso tudo aumentou o quê? A possibilidade de se utilizar ferramentas de serviço baseadas em software para manipular uma ampla gama de tarefas. Então a automação ela pode sim beneficiar e muito a entrega de serviços e desempenho dos processos, tá? E isso em diferentes áreas. Por exemplo, para o gerenciamento da capacidade, que nós veremos lá no desenho de serviço, que é um processo. A automação possibilita respostas mais ágeis às variações de demanda, e isso sem a intervenção humana. Então está aí um lado muito positivo da automação. Não tem a variável humana presente aí. E ainda com relação ao gerenciamento da capacidade, isso inclui também a facilidade da gestão para serviços que deverão estar disponíveis 24 horas ao dia. E isso sem ter mais custos com a equipe, né, com a staff, né, com a equipe. Isso com relação ao gerenciamento da capacidade, que é um processo que a gente vai ver lá no desenho de serviço. Em relação à medição, a automação ela permite que medições consistentes sejam aplicadas, identificação de melhorias, também sem intervenção humana, né? Questão de otimização, atividades de otimização mais eficientes, fora desse aspecto limitado que é o aspecto humano, né, para processamento de dados, enfim. Então o que acontece? Há diversas outras áreas, através do gerenciamento de serviço, onde a automação pode também apresentar muitos benefícios. O design e modelagem, onde as ferramentas de modelagem podem auxiliar com diversas questões de projeção, várias outras questões, né? No catálogo de serviço,
na classificação, priorização e roteamento. Isso que a gente vai ver no gerenciamento de incidentes, que também é um outro processo, pode beneficiar utilizando uma abordagem automatizada, né? Enfim, então é basicamente isso que a gente tem que ressaltar. A demanda por serviços poderá também ser capturada através de uma interação entre os clientes com os itens do catálogo de serviços, isso tudo de forma automatizada. Nós iremos entender o que vem a ser catálogo de serviços daqui a pouco, mas é só para nós entendermos que em alguns momentos, não em todos, obviamente, mas em algumas questões a automação pode trazer muitos benefícios. Mas também é muito importante considerar o seguinte: nós dissemos anteriormente que a automação ela pode traz muitos benefícios à entrega de serviço e na melhoria do desempenho dos processos, mas uma coisa você tem que ter em mente: ela não vai fazer milagres com processos ruins, mesmo usando ferramentas automatizadas, ferramentas para automatização desses processos. Mesmo utilizando essas ferramentas muito boas, consideradas muito boas, ainda assim os processos são ruins. No caso, chama-se a automação do caos. Outra questão: as ferramentas servem para suportar processos, não em definir processos. Os processos têm que ser bem desenhados de qualquer forma. A automação só vai o quê? Acrescentar, auxiliar, tá? Suportar os processos. E as ferramentas se adaptam aos processos. Não os processos se adaptam à ferramenta. As ferramentas elas têm que se adaptar aos processos que já estão desenhados. Então é basicamente por aí que nós deveríamos comentar sobre a automação de serviços. Nos vemos no capítulo 2. Até lá!